Fala galera, eu sou o Kelvin, membro da divisão de mecânica da equipe Athena. E se você quiser entender por que o aerofólio deixa o carro mais lento, mas mesmo assim ajuda a vencer a corrida, vem comigo depois da vinheta. A responsável por tudo isso é a aerodinâmica. E quem é ela? De origem grega, significa o ar mais o movimento, ou seja, o movimento do ar ou a interação entre o ar e objetos em movimentos. Essa interação ocorre porque o ar é composto de moléculas, como moléculas de CO2, moléculas de oxigênio, nitrogênio e até moléculas de água, que acabam se chocando contra a superfície do objeto. Por exemplo, no paraquedas. Assim, o paraquedista desce mais lentamente. Ao observar o pouso do paraquedista, percebemos que ele desce com uma velocidade constante, chamada de velocidade terminal, que é a velocidade máxima de descida. Isso ocorre porque a energia potencial gravitacional que o paraquedista possui, que seria a mgh, no qual o m é a massa do paraquedista, o g é a aceleração da gravidade e o h é a altura do paraquedista em relação ao solo, é dissipada pelo atrito do paraquedas com o ar. Antes de abrir o paraquedas, a velocidade terminal é muito maior, pois o atrito gerado pela superfície do corpo da pessoa é muito menor que a superfície do tecido todo do paraquedas. E essa força de atrito, ou força de resistência, pode ser calculada pela seguinte equação. A força de atrito é igual a metade do coeficiente de atrito, ou coeficiente de arrasto, multiplicado pela área do objeto, por exemplo, o paraquedas, multiplicado pela densidade do fluido, no nosso caso é o ar, e vezes v ao quadrado. Um ponto importante é que o v ele é ao quadrado. Isso significa que a relação entre velocidade e força de atrito não é linear. Ou seja, um pequeno aumento na velocidade resulta num grande aumento na força de arrasto, em grandes velocidades. Para reduzirmos essa força de atrito, o que podemos fazer é reduzir o coeficiente de atrito do objeto. No nosso caso, projetar uma carenagem mais escorregadia, para que o ar possa fluir com o mínimo de atrito possível. Podemos buscar inspiração na natureza, pois milhões de anos de evolução resultaram em incríveis projetos aerodinâmicos, que são as aves, ou hidrodinâmicos, os peixes, por exemplo. O formato de seus corpos são adaptados para que possam se locomover através de fluidos, tanto ar quanto a água, gastando o mínimo de energia possível. O que é o nosso foco, pois a nossa categoria é a de eficiência energética. Por isso, temos que fazer a maior distância com o menor consumo de energia. Mas nem tudo é tão simples. O atrito nem sempre é o vilão da história. Às vezes ele é muito necessário. 10 em 10 paraquedistas diriam até que o atrito é vital. Ao pensarmos em um carro de Fórmula 1, a primeira coisa que vem em mente é que eles são o que há de melhor no conceito de ser escorregadio, ou seja, um baixo coeficiente de drag. Porém, não é o caso. O coeficiente de arrasto, ou drag coefficient, de um carro de Fórmula 1 é muito maior do que um carro comum. Tá, mas e por que isso? Bom, primeiramente, porque os carros comuns são projetados para serem mais econômicos, não é mesmo? Pois o público gosta de carros econômicos. E segundo, os carros de Fórmula 1 precisam ser super rápidos. Mas acaba parecendo um pouco contraintuitivo pensar que para ir mais rápido é preciso ser mais difícil de acelerar. Mas tem sentido, e o sentido disso está ligado aos pneus. Para um carro acelerar, é preciso que a força produzida pelo motor seja transferida para o asfalto, através do pneu. Porém, existe um limite de força que o pneu consegue transferir, que é o limite máximo de atrito, que é a força de atrito que seja igual a normal vezes μ, onde normal é a multiplicação da força da gravidade multiplicada pela massa do objeto, no caso do carro. E a força normal ela é perpendicular ao centro da Terra, vale lembrar. E μ ele é simplesmente o coeficiente de atrito do pneu, que gira em torno de 1. Alguns carros de corrida assim conseguem pneus com 1.2 de coeficiente de atrito, que é tipo excepcional. Assim, se a força de aceleração for maior que a força de atrito, o carro começa a patinar, desperdiçando energia, o que não é muito interessante para a gente. Então, para ter um motor mais potente e efetivo, é preciso que esse valor da força de atrito seja muito alto. Um jeito muito eficiente de resolver esse problema é aproveitar o fato de que o arrasto é ao quadrado em relação à velocidade. Assim, direcionando essa força de arrasto para o local certo, ela acaba sendo benéfica no final das contas.
Aqui, o efeito desejado é o downforce, conhecido como força para baixo. Conseguimos esse efeito com kits aerodinâmicos, como é o caso do aerofólio, que tem o formato de uma asa de avião invertida. No avião, o formato da asa faz com que seja gerado o lift, que é levantar. Por uma diferença de pressão, explicada pelo princípio de Bernoulli, onde temos que o volume de um fluido escoando é constante, e essa velocidade é inversamente proporcional à pressão. Utilizando desse princípio, a asa de avião é projetada de modo que o ar que tenha que percorrer uma distância maior na parte de cima que na parte de baixo, resultando numa pressão menor na parte de cima. Então, a diferença de pressão faz com que o ar empurre a asa do avião e o avião junto para cima. Agora, é só inverter a posição da asa para que ela faça força para baixo e colocar ela na carenagem, para ter um aumento significativo na força de atrito. Aumentando o atrito dos pneus e permitindo que os carros de corrida tenham mais estabilidade na hora das curvas e em alta velocidade. Mas nem tudo são flores. Esse aumento drástico na força de atrito acaba limitando a velocidade máxima do veículo nas retas. Até por isso, pistas diferentes de Fórmula 1 exigem diferentes kits aerodinâmicos para os carros de Fórmula 1. E, além disso, usar aerofólio pode deixar o carro um pouco mais lento, como é o caso, pois aumenta seu coeficiente de atrito nas retas. Mas o que ele perde em velocidade máxima, ele compensa em agilidade nas curvas e nas arrancadas. Para conseguir o melhor dos dois mundos, alguns superesportivos têm sistemas aerodinâmicos móveis, como aerofólios que aparecem nas frenagens e descem nas retas, aumentando o limite da velocidade máxima. Se você gostou do vídeo e desse tema incrível e quer aprender mais sobre muitos outros temas, curta, compartilhe, se inscreva e ajude a espalhar conhecimento.